Irmãos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso coração se alegra com a oportunidade que Deus nos dá de retomarmos as nossas atividades nesse ano letivo de 2023, com esse culto de ação de graças. Na verdade, nossas atividades já se iniciaram, né? Nós tivemos na semana passada a semana pré-acadêmica, onde nós recepcionamos os nossos alunos do primeiro ano e hoje, pela manhã, o primeiro dia de aula com todas as turmas reunidas. É para nós um motivo de alegria e gratidão a Deus em nossos corações por causa dessa bênção que Ele nos concede de podermos estar aqui. Que durante todo o tempo que passarmos juntos, não é, esse espírito de gratidão, de louvor a Deus, possa nos guiar, nos orientar e nos fazer, de fato, regozijar na presença benfazeja do nosso amado Jesus. Que Deus nos oriente, que Deus nos abençoe durante todo o tempo em que estivermos juntos aqui. Nós contamos hoje, aqui no púlpito, com a presença dos nossos professores, participando também da liturgia, do nosso pregador, que oportunamente assumirá o púlpito também, e esperamos que Deus, de fato, fale aos nossos corações. Irmãos, vamos ficar de pé para nós fazermos a leitura de Apocalipse 7, 9 até o 12. Vamos fazer essa leitura a uma só voz. É a visão dos glorificados, lá no capítulo 7, versos 9 até o 12 do livro do Apocalipse. Apocalipse 7, 9 ao 12. Vamos lá todos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelo século dos séculos. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, a Ti toda honra e toda glória. Assim como esta visão que lemos aqui no livro do Apocalipse, que os Teus filhos, os glorificados do Senhor, estão lá na eternidade, engrandecendo o Teu nome. Nós aqui durante a nossa caminhada também engrandecemos o Teu nome glorioso, Senhor. E nesta noite nós nos reunimos para Te louvar e para Te adorar. Que o Senhor receba nesta hora as nossas vidas no Teu altar. Que, ó Deus, a nossa presença aqui possa agradá-lo. E o nosso culto possa agradá-lo de forma que o Senhor seja honrado. Nós agradecemos ao Senhor porque estamos começando mais um ano aqui nessa instituição que é do Senhor. Que aprove ao Senhor, ó Deus, fundá-la e sustentá-la, para que aqui os servos do Senhor fossem preparados para cuidar do Teu rebanho. Que o Senhor nos ajude, que tenha misericórdia de nós, que a nossa força seja o Senhor, que a nossa motivação seja o Senhor, que a nossa alegria esteja no Senhor e que a glória do Senhor resplandeça através de cada um de nós, ó Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado entre todos os povos. Assim oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir as Escrituras novamente, Salmo 147, para nós procedermos aí uma leitura alternada. Alterne comigo, eu vou lendo os versos ímpares e os irmãos os pares, do Salmo 147. O Senhor é digno de toda honra e glória. Estamos começando mais um ano letivo e queremos colocar isso sob a sua dependência, a sua direção, o seu temor. Então diz assim o Salmo 147: Louvai ao Senhor porque Ele é
Bom e amável cantar louvores ao nosso Deus, fica-lhe bem o cântico de louvor. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. E dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Ele envia suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Amém. Como Deus é bom para com aqueles que o temem, né? Vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos ouvir aí nosso coral cantando, lá da Igreja Presbiteriana do Itatiaia, cantando 2 hinos. Oh
quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo de número 138. Salmo de louvor, de ação de graças ao Senhor. Salmo de número 138. E nós vamos ler esse salmo num espírito de gratidão ao Senhor e vamos tomar esse momento na sequência para nós orarmos, intercedendo por esse ano escolar que se inicia, por essa nova jornada acadêmica, pedindo ao Senhor que Ele possa nos abençoar. Não quero convidá-lo primeiro a acompanhar comigo essa leitura e depois nós vamos ter um tempo de oração. Diz assim a palavra do nosso Deus: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, Ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém. Eu gostaria de que você continuasse comigo mais uma oração. Nesse momento nós vamos orar pelas famílias. As famílias de cada seminarista, de cada professor, de cada um que tem servido ao Senhor neste lugar. Feche seus olhos, ore comigo. Quero conduzir esse tempo de oração por cada um neste lugar, por cada familiar, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos rogar a tua graça, ó Deus, sobre as famílias aqui representadas por tantos alunos, professores, funcionários desse seminário. Sabemos, ó Deus, que o primeiro lugar onde nós devemos servir é a nossa casa, o nosso lar e os nossos. Ó Deus, nós queremos rogar ao Senhor que continue, ó Deus, a capacitar a cada um, ó Deus, a pastorear o seu lar com temor e tremor diante de Ti. Guarda as nossas famílias, Senhor, guarda os nossos lares. Eu oro, Deus, em especial por cada seminarista, cada um nessa jornada de preparo, Deus, para o ministério da palavra, que o Senhor possa abençoar seus lares, abençoar suas esposas, se são casados, abençoar os seus filhos, se já os têm, Senhor. Dá a essas famílias graça, crescimento, proteção, que a misericórdia e a bondade do Senhor possa alcançar cada lar, ó Deus, em nome de Jesus. Nos dando, ó Deus, famílias fortalecidas na Tua graça, para que possamos servir a igreja e o povo do Senhor, ó Deus, com fortalecimento da Tua parte, em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, que a bondade do Senhor esteja sobre nós. Oramos, ó Deus, também por professores, seus familiares, famílias, ó Deus, que têm dado tanto suporte nessa jornada, muitas vezes, ó Deus, de atuar na igreja, atuar no seminário. Sustenta também esses lares, essas famílias, com Tua destra fiel, Senhor, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pelos familiares dos nossos funcionários, todos que têm atuado, Deus, neste lugar, nessa casa de profetas. Deus, sustenta o Teu povo, dá-nos graça, Senhor. Como é bom, Deus, como é motivo de alegria para nós termos nossas famílias guardadas, protegidas, amparadas pela Tua graça. Ó Deus, que nós possamos viver cada vez mais esse cuidado e a presença do Senhor. Ó Deus, nós nos engajamos no serviço do Senhor e queremos poder dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que o nosso Deus, que a nossa família possa amar ao Senhor, temer ao Senhor, se alegrar com a Tua presença, amar a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Nós rogamos a Tua bênção e a Tua graça sobre nós, intercedendo, ó Deus, por esse ano escolar, acadêmico que se inicia, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos continuar louvando ao Senhor com mais 2 hinos. Sei que estás bem.
Tempestade surgiu, agitado era o mar, e Cristo dormia em plena paz. E gritaram: Mestre, iremos morrer. Com poder Jesus ordenou, e o mar então se acalmou. Eu sei quando dói estar perdido no mar, sentindo que a onda nos pode assolar. Sim, eu sei quando dói estar em um temporal, mas também sei quanto é bom ter um Deus que é fiel. Boa noite. Queria chamar o reverendo Jeremias aqui. Me pediram para apresentá-lo e orar com ele. Reverendo Jeremias dispensa apresentações, né? São mais de 40 anos de ministério, mais de 160 mil seguidores no Instagram. Provavelmente todo seminarista aqui segue ele no Instagram. Se você não segue, deveria segui-lo,
É um Instagram altamente instrutivo e orientativo, né? Principalmente o feed, né? Muito bom. Mas eu queria falar uma coisa aqui antes de nós orarmos com ele. Semana passada eu estava falando com o pessoal, os alunos do primeiro ano, que Deus está levantando pastores com conhecimento e inteligência. O conhecimento, o seminário está pronto para oferecer. Mas a inteligência, a sabedoria, o discernimento vem da comunhão com Jesus Cristo e o Espírito Santo. O reverendo Jeremias consegue unir essas duas coisas, conhecimento e inteligência, né? Esses dias passados eu tive uma experiência maravilhosa, que o Jeremias consegue comunicar com todo mundo. Mas há pouco tempo eu tive a experiência dele comunicar com o autista, né? O Tiago está aqui, né? O Silas, né? E ele falou assim, ó, o Silas gosta de ouvir ao pastor Jeremias. Eu não acredito, né? Eu já fiz de tudo para conquistar o menino, já dei açaí, né? Já dei um cofre e fico enchendo moeda com ele. Aí eu disse, não, ele gosta do pastor Jeremias. Aí eu disse, não acredito. Aí eu falei assim, Jeremias, grava um vídeo para mim de 1 minuto. Jeremias gravou, cheguei com o celular, você conhece esse homem? Pastor Jeremias. Agora eu não posso nem pregar mais as pregações do pastor Jeremias, que ele sabe tudo. Ele fica o dia inteiro ouvindo o pastor Jeremias, autista, né? Então, Deus te conceda a mesma graça. Vamos ficar em pé, vamos orar pelo reverendo Jeremias, pela vida dele, pela família, esposa, Cláudia Maria, seus filhos, netos, pelo seu ministério, pela sua saúde, pela sua igreja. Amém? Então vamos orar. Ora aí pela vida do pastor Jeremias agora, né? Coloca a vida dele diante de Deus, a família dele, né? Que Deus conceda muita saúde, muita graça por muitos anos no meio de nós. Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, nesse dia memorável, nesse momento especial em que cultuamos ao Senhor. Agradecemos maravilhosamente, ó Deus, por esse coral, pelos novos seminaristas, pelos que já estão aqui também no 2º, 3º e 4º ano. E queremos agradecer ao Senhor pela vida do pastor Jeremias e suplicar graça abundante nesse momento na vida dele. Enche ele com o poder do teu Espírito Santo, como lhe é peculiar. Derrama a luz do alto, abra as nossas mentes, abra os nossos corações, fala conosco. Abençoa a sua família, sua esposa Claudinha, abençoa os seus filhos, netos, abençoa a sua saúde, seu ministério. E o Senhor esteja, Deus, capacitando a continuar por muitos anos com o ministério profícuo, Deus abençoador, ó Deus, que seja uma pessoa que marca muitas gerações ainda. Em nome de Jesus nós oramos, nós suplicamos, graça do alto. Amém. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. 1 minuto você assenta, daqui a pouco você fica em pé. Pode sentar-se. Eu quero agradecer ao nosso diretor, meu irmão, reverendo Lapa, gente boa. Quero agradecer à congregação e a Jurete por ter aprovado meu nome para estar com os irmãos aqui. Que o Senhor Jesus abençoe demoradamente o seminário. Muitas memórias ativaram minha alma ao receber o convite. Então, muito obrigado aos irmãos por orarem. Queridos irmãos, então, eu falei que você ia sentar e ia ficar em pé. Antes de você ficar em pé de novo, eu queria que nós orássemos pela Turquia. Houve um terremoto na Turquia anteontem e ontem. Mais de 4.000 pessoas foram atingidas. A cidade das mais atingidas é Antáquia. Antáquia é conhecida por nós no Novo Testamento como Antioquia da Síria, de onde saíram as primeiras missões. Uma igreja grego-ortodoxa foi quase totalmente destruída e uma livraria chamada Ágape. A Turquia é islâmica, mas a Turquia tem uma tolerância por causa dos anos e anos da presença da evangelização naquele país.
acabei de receber, enquanto estava ali no púlpito, a foto de um pastor e sua esposa e seu filho, que os dois morreram, o marido e a mulher morreram, e um filho de 7 anos está órfão. É uma hora de nós ajudarmos. Recebi aqui de uma missionária, que foi missionária na Tunísia, que tem contatos diretos na Turquia, que a Federação Protestante da Turquia disponibilizou uma conta, vou publicar ainda hoje no meu Instagram, porque é hora de pularmos na brecha. É hora de servirmos quem nos serviu demais. É hora de ajudar. Eu liguei para essa missionária e falei com ela hoje, e eu disse, eu preciso ter segurança que o dinheiro chega no destino. Então, pela bondade do Senhor, amanhã mesmo, nós, com a graça de Deus, já vamos dar um pouquinho. A gente não consegue dar tudo. Ninguém consegue dar tudo. Mas ninguém pode ficar sem fazer nada. Essa é uma hora onde a gente socorre não só os irmãos, mas a gente socorre o povo que sofre. Então, queria primeiro convidar aos irmãos e irmãs, representamos nessa hora parte da Igreja do Brasil, que ora pelos irmãos na Turquia, especialmente na cidade de Antáquia. Nós vamos nos colocar em pé, por gentileza, e vamos orar agora. Se possível, você poderia orar com alguém que está aí ao seu lado. Aliás, a informação é que mais de 36 mil pessoas foram atingidas por esse terremoto. Então, junte-se com alguém aí. Nossa intercessão agora é pela Turquia, pela Igreja Ortodoxa Grega, orando pelos órfãos, pelos idosos, pelas viúvas. Num terremoto assim, irmãos, alguns se tornam paraplégicos, perdem tudo. Vamos, com a misericórdia do Senhor, interceder agora. Queridos irmãos, vamos abrir as Escrituras, por gentileza, ainda em pé, e vamos ler no Evangelho de Mateus,
capítulo 23. Mateus, capítulo 23, a partir do verso 1. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem vistos e chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações, e por isso sofrereis juízo ainda mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo sobre o que ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito, engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas, adornai os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais,
que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio, profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Por gentileza, vamos sentar. Permite o Senhor que Ele nos dê uma porção da sua misericórdia nesses momentos que eu terei aqui com os irmãos. Então, nós podíamos orar. Quem dá o pão da vida é o Senhor. Pede para o Senhor. Em determinados cultos é só uma frase. Em outros cultos é um parágrafo inteiro. Em outros cultos é o texto. Em outros cultos nós até lembramos e podemos contar uma parte do que ouvimos. E outros cultos são como aquelas boas comidas que comemos há muitos anos. Não lembramos de nada, mas valeu a pena. Vamos orar. Senhor Jesus, só o Senhor distribui o pão da vida e a água da vida. Permite que cada um de nós, inclusive, Senhor, enquanto estou falando, seja exortado, admoestado, confrontado, consolado, impulsionado e desafiado pela Tua eterna palavra, em nome de Jesus. Amém. Muitos comentaristas afirmam que estas são uma das palavras mais pesadas que o Senhor Jesus já falou. De todas as palavras ditas no Evangelho, o Senhor Jesus falou essas palavras que eu venho colocar diante dos irmãos nessa noite. Primeiro, pensando nos nossos futuros pastores e em seguida, ao lado, junto, não separado, nas nossas congregações. A frase que começa o texto é: Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. O contexto nos lembra a controvérsia com fariseus e saduceus, e é claro, certamente no meio dessa multidão temos escribas e fariseus, certamente temos, mas o texto, na narrativa, ele começa dizendo: Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Então, minha conversa com os irmãos hoje, pretendo ser rápido, é esta: alerta para a liderança espiritual, pretendentes à liderança espiritual e aos que ouvem a liderança espiritual. Alertas de Jesus. Quando a gente é alertado, é como o menino que vai atravessar a rua e o pai não fala: "Ô meu bem". O pai grita: "Para!". A mãe grita. Meu Ciro Daniel, que hoje é mais conhecido como Ciro Pereira, aqui na cidade, ele era um menino de 4 anos. E eu insistia com ele: me obedece quando eu mandar da primeira vez. Mas por que, meu pai? Porque uma hora dessa eu salvo sua vida. Se você ainda me perguntar por quê, quando eu falar com você, você não pense, me obedeça. Ele tinha 4 anos. Estávamos na praia e eu não sei nadar. E eu vi o Ciro brincando e estou vendo a onda vindo lá, fogosa e rápida. E eu gritei com ele da praia: "Corre, Ciro!".
E ele nem pensou, começou a correr, eu comecei a correr ao encontro dele. Quando a onda puxou suas pernas, ele estava no meu colo. Um alerta, certos alertas, a gente tem que obedecer, sem discutir. Aqui nós temos 5 alertas que vieram para o meu coração. O primeiro alerta deles é: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. O Senhor Jesus elogia os fariseus e os escribas. É um elogio que o Senhor Jesus faz a estes encrenqueiros. Então, o primeiro alerta que eu recebi desse texto foi: conheça as Escrituras e a teologia das Escrituras. Sabemos, e é só o irmão dar um Google, porque não vou investir tempo lhe explicando de onde vieram os fariseus, o que os fariseus acreditavam, por que eles acreditavam. Tudo isso você aprende rápido e vai aprender no seu curso. Mas o Senhor Jesus diz: preste atenção e guardem tudo quanto eles vos disseram. Esse tudo dá um nó na minha cabeça que eu não sei explicar. É palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está elogiando fariseus e escribas. Fariseus que temos pelo menos 3 que a gente fala, esse é gente boa: Nicodemos, José de Arimateia e Saulo de Tarso, que veio a ser nosso irmão Paulo. 3 fariseus decentes, honestos, dedicados. Perseguiu o Paulo, a seita dos nazarenos, até que teve um encontro com Jesus, nosso Senhor, como Nicodemos teve e como José de Arimateia teve. Esse é o primeiro alerta para quem pretende e quem disse que o Senhor o chamou como pastor para liderar a igreja de Deus, seja numa equipe, seja como pastor titular. E aqui temos o povo de Deus representado pelas irmãs e os irmãos. Conheça as Escrituras e a teologia bíblica. Conheça, invista. O povo de Deus, irmão seminarista, ele não quer saber quanto você tirou em grego, hebraico, quanto você tirou em história da igreja, filosofia. Quando nós chegamos na igreja, o povo acha que nós somos o povo da Bíblia. O povo acha que nós conhecemos a palavra de Deus. O povo quer saber o que é que Deus está falando. Nesse tempo do seminário, você pode gastar tanto tempo lendo tanta coisa que não lê sua Bíblia. E nós, que estamos e seremos da liderança espiritual, nós temos que sair desse ambiente. Eu consegui ler a Bíblia toda num ano. Isso é micro dos micros para um pastor. Micro dos micros. O pastor tem que desafiar a si mesmo a ler grandes porções da Bíblia. O pastor, o presbítero, o membro da igreja tem que desafiar a si mesmo a ler grandes porções da Bíblia. Meu irmão no seminário, tire um dia para ler os 150 salmos de uma sentada. Tire um dia para ler um livro da Bíblia de ponta a ponta. Conheça a palavra de Deus, aprenda os fundamentos da teologia. Você está sendo pago para isso. Eu estava ali agradecendo pelo presbitério de Belo Horizonte, que me enviou para o seminário de Campinas em 75. E eu agradeço até hoje. Estava ali conversando com o Senhor sobre os irmãos que faleceram, não me viram formar pastor, mas investiram seus dízimos, suas ofertas, sua contribuição. E eu quero honrar um homem que está presente, meu irmão Carlos Joel, um presbítero. No primeiro ano de seminário, apenas 2 pessoas me mandavam oferta, fora o pagamento do curso.
Era ele que me mandava uma oferta que dava para comprar. O seminarista sem dinheiro só compra livro. Dava para comprar um livro e de vez em quando fazer um lanche, porque no primeiro ano a gente não trabalha em lugar nenhum. E nossa igreja presbiteriana em Janaúba, onde eu nasci, na cadeira de Moisés. Aqui os comentaristas dizem que hoje seria o púlpito. Havia mesmo uma cadeira onde eles se assentavam. E esse conceito de púlpito, essa geração precisa acordar. O púlpito não é um móvel. O púlpito não é onde você vai pregar domingo ou quinta-feira. O púlpito mudou hoje. Hoje ainda, pastores estão discutindo se a igreja deve ser online ou não. Estive numa conferência em Araçatuba e a pergunta dos pastores é: nós somos contra a igreja transmitir os cultos, senão o povo não volta. Eu falei: se vocês não transmitirem, eles vão para onde eles querem. Pastorzão, futuro pastor, você é chamado num tempo espetacular, espetacular. Mas o ensino foi democratizado. Quem ensina a igreja agora não é o pastor da igreja. A escola dominical está em franca falência, porque ninguém que queira estudar Romanos vai querer estudar Romanos com um irmão que começa a aula dizendo assim: quem foi Paulo? Ele vai lá, entra lá no mestre Nicodemos, no mestre Hernandes, dependendo da teologia, ele vai no Subirá, vai no Silas Malafaia, e dependendo da cuca dele, ele vai lá no Dr. Shed. Então, que desafio para você que vai ser o pastor, assentar na cadeira de Moisés para ensinar. O seu povo tem que ter a impressão de que você ama a sua Bíblia. A impressão de que você tem paixão pela sua Bíblia. Que você, de fato, gasta tempo com sua Bíblia. Mas isso é todo mundo, gente. Porque se você, que é dos irmãos, da multidão, não conhecer a sua Bíblia, você vai ser engolido pela heresia que brota dentro da igreja. A heresia brota dentro da igreja. Atos 20, Paulo aos presbíteros de Éfeso, em Mileto, diz: do meio de vós surgirão falsos mestres. Os falsos mestres brotam de dentro da igreja. Aí o crente não sabe Bíblia, não sabe nada de teologia bíblica, nem de teologia de nada, facilmente é enredado. E nós vivemos numa geração que ela vai no sentimento. Sentimento é fundamental, mas os fatos são essenciais. Irmãos, quem tem que aprender teologia na igreja? Dona de casa, jovem, pré-universitário, criança, presbítero, diácono, saber teologia, para não ficar com aquela eterna desculpa de muitos crentes: pastor, eu não fiz seminário, mas olha para você ver, o Spurgeon também não fez, e ele hoje é citado por todos os doutores. Não estou contra você fazer seminário, estou te dando os parabéns que você veio, mas estou te alertando para o caminho. E outra coisa, não tente ser psicólogo, nem psicanalista, nem o que for para as ovelhas. Você é pastor. Pastor tem como regra de fé a Bíblia. Se a Bíblia diz, então para de usar esse termo. Fulano é narcisista. Isso é termo da psicologia. A palavra de Deus diz, ele é duro de coração. Então vamos usar a palavra de Deus, que ela responderá. Olha que privilégio que o Senhor nos deu. O Senhor elogia os fariseus e os escribas. Eles estão aí, eles estudaram a lei, eles memorizaram a Torá, eles. E os irmãos sabem que na educação judaica,
Se não sabe, vão aprender. De 6 anos aos 11, o menino tinha que decorar o Pentateuco. E os meninos que decorassem o Pentateuco, de 11 anos aos 16, eram encorajados a decorar o restante da Bíblia hebraica, as Escrituras. E os que se destacavam, eles iam estudar com os grandes rabinos. Diz Daniel Hopes, na vida diária, nos tempos de Jesus, que possivelmente foi isso que aconteceu com Paulo, quando foi enviado de Tarso para Jerusalém, para estudar aos pés do Gamaliel. E Paulo viveu em Jerusalém, na mesma época que o Senhor Jesus andou na Palestina. Mais ou menos a mesma idade. Primeiro privilégio, um alerta para todos nós. Vamos conhecer a palavra do Senhor. Ô gente, pelo menos ler. Já começa assim. Pelo menos ler. Leia grandes porções da Bíblia. Leia grandes porções da Bíblia. Há pelo menos 5 tipos diferentes de leituras que os irmãos vão aprender aí na jornada. Mas leia. E eu quero recomendar aos irmãos. Leia fora do digital. Por quê? Ler no digital é uma coisa, ler no papel é outra coisa. Experimente. Então, primeiro alerta para todos nós. Vamos crescer no conhecimento da palavra. Se você nunca estudou, irmão, estude. Meu pastor, você que vai estar aqui no seminário, meu futuro irmão, colega de ministério, vá pensando como é que você faz para o seu povo estudar teologia. Os dias são maus. Eu vou dar um curso de teologia, pensa mais largo, pensa mais abrangente, pensa mais. Lembre-se, não é você que ensina a sua congregação. Por causa do online, o evangelho coaching tomou conta da igreja presbiteriana, da igreja brasileira, dos neopentecostais, dos pentecostais, dos históricos e dos histéricos. Você é o principal. Tudo foi por você. Você recebe direto um banner dizendo: alegre-se, chegará uma bênção financeira sobre sua vida. E presbiterianos, batistas e metodistas e etc e tal, recebem aquilo e dizem: amém, Senhor. Ninguém manda, você ficará doente para ver se você quebranta. Primeiro alerta. Irmão, faz um propósito, faça propósitos do seu coração. Propósito em relação à palavra de Deus. Uma nota de rodapé. Vamos para o segundo. Dá nota de rodapé aqui não. Segundo, cresça, amplie o impacto da sua comunicação. Amplie o impacto da sua comunicação. É o Senhor Jesus quem elogia. Eles estão dizendo para todo lado, todo o ambiente cultural da Palestina, da Galileia, das pequenas vilas, das grandes cidades. Esse texto, aparentemente, a idade que ele é escrito é na última semana do Senhor Jesus. Então, na última semana é a festa da Páscoa, na última semana o Senhor está em Jerusalém, uma saidinha rápida para ir a Betânia, para Maria ungir e também para uma comida especial, aleluia. Ainda bem que tem Martas que sabem cozinhar, glória a Deus. Aparentemente é a última semana, mas todo Israel sabe que tem uma liderança nas sinagogas, tem uma liderança nas vilas, tem uma liderança que crê na ressurreição, tem uma liderança que crê que Deus é o único Criador, tem uma liderança que crê no juízo final, mas que misturou muita coisa, e o Senhor Jesus
diz nesse texto, que eu não vou quebrar ele pequeno, porque também é para pôr sal na sua boca, para ver se você vai querer estudar esse texto. Então o Senhor Jesus diz aqui, olha, eles estão vos ensinando, eles estão comunicando, eles estão indo para frente. O seminário pode ajudar você a ampliar sua capacidade de comunicar, ou então você ficar soldadinho de chumbo. Soldadinho de chumbo é que o cara não amplia a cabeça dele. Lendo um texto do Dr. Tim Keller, ele disse assim, quando eu fiquei operado e doente, eu li o livro do N.T. Wright, sobre a ressurreição de Cristo, um livro dessa grossura. E ele escreve lá dizendo assim, e eu li, inclusive as notas de rodapé. Mas isso, irmãos, aprendi no primeiro ano de seminário, conversando com o Dr. Valdir, que alguns não sabem nem quem é. Dr. Valdir Carvalho Luz, que foi um dos mestres da IPB. Dr. Valdir morava em frente ao seminário e Dr. Valdir, eu ia lá visitar e tomar café às custas de Dona Amélia, a esposa dele, porque ele amava seminaristas. Era assim, ó, do outro lado. Aí Dr. Valdir, que sabia grego, hebraico, francês, alemão, inglês, castelhano, latim, 15 línguas. Aí Dr. Valdir falava assim, leia as notas de rodapé. É de lá que eles tiraram. Aí você vai atrás daqueles que eles citaram. Beleza? Então, irmão, amplie sua capacidade. Deixa eu dar uma dica prática para seminarista. Faça o melhor que você puder. Tire a maior notas na prova e fique livre para você estudar o que você precisa estudar. O que é que você precisa estudar? Uma nota de rodapé que te remeteu para um livro. Uma nota de rodapé que te impulsionou lá. Uma nota de rodapé que, é claro, o professor te deu uma bibliografia. E todo professor sabe mais do que o aluno. Todo professor sabe mais do que o aluno. Ele pode não comunicar do jeito que você quer, mas que ele sabe mais do que você sabe, senão você estava no lugar dele. Óbvio. Amplie sua comunidade, sua capacidade de comunicar. A comunicação tem a ver, aqui os fariseus estão falando, estão ensinando a doutrina deles, estão falando nas vilas, estão dizendo, aqui, ali e acolá. Os escribas estão ensinando, e os escribas, a referência é Esdras. Isso surgiu no cativeiro babilônico, Esdras capítulo 7. Esdras propôs no seu coração conhecer a lei do Senhor, praticar a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor. Você não conhece a Bíblia estudando, enchendo a cabeça. Você conhece a Bíblia obedecendo. Preste atenção. Jesus, na parábola da semeadura, do semeador, ele fala de 4 terrenos. 3 não são crentes e um único que é nascido de novo. O que caiu à beira do caminho não é convertido. O que caiu em pouca terra não é convertido. O que caiu entre os espinhos não é convertido. O único nascido de novo é o que caiu em boa terra e produziu a 30, 60 e 100. Por quê? Porque ao explicar a parábola, os diferentes evangelistas dizem, aquele que ouviu, entendeu e obedeceu. É a mesma realidade da história da casa na areia e da casa na rocha. Nenhum nascido de novo tem casa na areia, nenhum. Todo nascido de novo é a casa na rocha, porque ele ouviu, ele creu e ele obedeceu. Só obedece a palavra de Deus o nascido de novo.
O incrédulo não tem o Espírito Santo que o move a obedecer à palavra de Deus. Todo nascido de novo tem as suas faculdades exercitadas na sabedoria, porque obedece à palavra de Deus. Sabedoria não é tirar o seu diploma de bacharel, de mestre ou de doutor. Sabedoria vem, diz a eterna palavra, de obedecer a palavra. Sou a favor de que você tenha o bacharel, o mestre e o doutorado. Mas nós não podemos misturar as pelotas. A ênfase da palavra de Deus é obedecer. Começa por onde? Pelo simples. Em tudo dai graças. Ai, que calor! Deu graça ou falou, ai meu Deus, Belo Horizonte está assim, desgovernada. Tem dia que chove demais, tem dia que tem calor demais. Quem é o dono do tempo, quem é o dono do clima? Como é que é esse negócio? Tu és soberano sobre a terra. Ninguém merece viver em Belo Horizonte. O que há, gente? Gente que ensina muito conteúdo para a cabeça e é maledicente, murmurador, fala mal dos irmãos, sem eles estarem presentes. Amplie sua capacidade de comunicar pela obediência ao Senhor. Você tem que estudar, tem que tirar sua nota, você tem que conhecer, mas você amplia sua capacidade ao obedecer. Segundo, obedecer, porque os dons, os talentos naturais, quem deu foi o Senhor. Presta atenção, irmãos, eu já caí nessa cilada. Qual o maior pregador do Brasil? Quem já ouviu essa pergunta? Só para me ajudar. Levanta a mão assim, ó. Já ouvi essa pergunta, não estou perguntando quem respondeu. Primeiro, isso é uma cilada. Nós não ouvimos todos os pregadores do Brasil. Nós só ouvimos os que gostamos e olhe lá. Então nós não ouvimos todos. Segundo, quando nós estamos falando do maior pregador, nós estamos falando da perfumaria que interessa o diabo e não interessa a Deus. Nós estamos falando de talentos naturais, nós estamos falando de capacidade de se expressar, nós estamos falando de cultura, nós estamos falando do conhecimento humano. Isso não faz cosquinha no diabo. Não estou dizendo que a gente não deve estudar. Está me entendendo, né? Eu espero que ele balance também na cabeça para me ajudar aí, assim, ó. Calango. É porque senão nós misturamos as coisas, irmãos. E quando nós misturamos as coisas, deixamos de ser bíblicos. É Deus quem dá os talentos naturais, é Deus quem te dá eloquência, glória a Deus. Alguns têm erudição, glória a Deus. Outros, se eles falar 20 minutos, nós sentimos cócegas. Não é que eles não têm palavra de Deus para nós. Eu sou como os irmãos. Eu não atravesso a rua para ouvir certos pregadores. Já fui do outro lado do mundo para ouvir um pregador 2 vezes. Não é que esse aqui não tem palavra de Deus para mim, não. É que meu coração está fechado. Os fariseus estão me ensinando para todo lado. Você recebeu talentos naturais, descubra. Quem é você? Na fila do pão, descubra. E Deus que te dá dons espirituais. Todos os dons são do Espírito. E ninguém pode falar que o Espírito não dá mais isso ou aquilo. Quem é você para dizer que o Espírito não dá isso ou aquilo? E exegeticamente, ninguém tem base para dizer que o Espírito não dá isso ou aquilo. Ninguém. Então, calma. Quais são os dons que você precisa? Os que vão edificar onde você vai servir. Então fala com o Senhor, me dá os dons que ajudam aqui. Quais são os dons que o Senhor quer que ajudem aqui? E dá à igreja e dá a todo mundo. Amplie, aprenda. Aprenda. Estude as parábolas para aprender a contar história. Estude as narrativas. Estude as cartas para aprender a ensinar. Irmãos, que privilégio tem para nós todos. Que bênção tem para nós todos, irmãos. E olha, a gente ensina porque obedece, a gente ensina porque reconhece o que Deus deu, que nós não merecemos o que Deus deu.
A gente reconhece que Deus acrescenta os dons que Ele quiser, no ambiente que a gente está, e acima de tudo, Deus concede poder do Espírito e intrepidez. Irmãos, intrepidez não é temperamento. Intrepidez é Deus quem dá para a igreja. É Deus quem dá para o pastor mais tímido, parrecia, coragem. Que Deus conceda-nos ampliar o que Deus já nos deu. Os irmãos só chegaram aqui porque já foi reconhecido que os irmãos são substância. Já reconheceram que os irmãos são top. E estão te dando uma oportunidade para você, ó. Não perca não, hein? Não perca não. Pede a Deus para tratar. E aí nós vamos para a terceira. Primeiro, conhecer a Bíblia e a teologia. Segundo, ampliar sua capacidade de comunicar. Terceiro, trabalhar sem preguiça. Essa frase aqui, irmão, quase deu um nó na minha cabeça, aqui no 15. O Senhor Jesus fala assim: rodeiam o mar e a terra para fazer um prosélito. Rodeiam o mar e a terra para ganhar um para o judaísmo. Cara, fariseu trabalhador, Zé. Fariseu trabalhador. Irmão, você está sendo pago para trabalhar. O que você está fazendo aqui? Estudar. Não pode, minha opinião. Alguém que está sendo pago para estudar, tomar bomba. Não pode. Pode. E com o capelão à disposição, o reitor à disposição, os professores à disposição, todo mundo à disposição para dar uma moral. Irmão, você aprende com o professor mais no corredor do que na sala de aula. Essa é uma dica, hein? Pergunte. Seja inteligente o suficiente para perguntar e não para ficar naquele bolinho. Esses caras não sabem nada, estão aqui por causa de política. Eu já estive lá, viu, irmão? Nesse grupo aí, ó. Fui expulso da sala, seminarista, por teimosia e dureza de coração, que eu só descobri mais tarde. Perguntei ao meu professor de História e Geografia da Bíblia. Ele pôs o mapa. Hoje é o slide. Ele falou, perguntei, onde é que fica Jerusalém, reverendo? Por aqui assim, ele nem virou para o mapa. E eu, com 19 anos, coração duríssimo. Falei, reverendo, o senhor não sabe nada dessa matéria. E ele falou comigo, você está fora da minha sala. Falei, eu queria pedir ao senhor para não frequentar a sua aula. E ele disse, e além de tudo, você é orgulhoso. Você não vai frequentar minha aula e vai fazer prova separada. E eu falei comigo mesmo, Deus deu todo mundo determinação, crentes e não crentes. E a determinação do não crente, do duro de coração, é a glória dele. A determinação da igreja é a glória de Cristo. E eu falei comigo, tomo bomba em todas as matérias, mas nessa eu não tomo de jeito nenhum. Tirei 10 direto. Formei no seminário de Campinas. E meu professor de História e Geografia da Bíblia se tornou meu reitor. E quando meus colegas queriam zombar de mim, já pastor, eles diziam assim, quem que assinou seu diploma? Ele já não era mais reitor, e eu estava pregando num congresso considerado grande no Brasil, no congresso da CEPAL, e ele estava lá constante. E desde que eu saí do seminário, não tinha encontrado com ele. Mas o Senhor já tinha me lembrado que era um assunto que eu precisava resolver. E eu o vi sentado lá. Eu disse, irmãos, tem um homem de Deus aqui, que tolerou minha impertinência e minha soberba, que orou por mim e que me acolheu no seu coração, embora eu fui um maledicente,
e um murmurador contra ele. Ele foi meu professor e meu reitor no seminário, que eu tenho a honra, e estava falando de coração na presença do Senhor, que ele acertou meu diploma, assinou meu diploma. Eu queria que ele ficasse em pé, eu queria pedir perdão publicamente ao pastor, e eu queria que o congresso desse um aplauso para esse homem. Quando acabou minha palestra, ele estava lá me esperando com lágrimas nos olhos. Ele me abraçou e disse: eu sabia que você ia virar alguém que presta. Trabalho, coração bom. Trabalhe muito, deixe de preguiça. Nós não podemos ter aluno do seminário preguiçoso. Nós não podemos ter aluno preguiçoso do seminário, reclamador de professor. Estude mais. Estude mais. E quando você for pastor, saia do ambiente dos que reclamam da igreja. Está assim de pastor que reclama da igreja e reclama de presbíteros. Pastores que chegam e dizem assim: no mundo tereis presbíteros. Os presbíteros são ovelhas do Senhor Jesus. Os presbíteros foram lavados no sangue do Cordeiro. Os presbíteros, de acordo com a economia da nossa denominação, sem presbíteros não há liderança de igreja. Então, eu já fui confrontado por presbíteros. Eu era meu primeiro pastorado. O presbítero mais velho, quando eu estava dirigindo o conselho, ele falou: cala sua boca, seu moleque, que você não sabe é nada. Eu fiquei amargurado com aquele homem. E Deus tratou meu coração. Não era dele que Deus queria tratar, Deus queria tratar do meu coração. Há estações que pastores vivem com presbíteros. 1992 eu cheguei na 8ª, pastor auxiliar de jovens, pastor Wilson de Souza. Se você nunca ouviu falar nesse homem, você precisa buscar saber alguma coisa dele. Pastor auxiliar do pastor Wilson adoeceu em 1987 gravemente. Alguns dos irmãos conheceram o reverendo Wilson aqui. E eu era pastor auxiliar. E o conselho da igreja, eu falei: eu fico aí, irmãos, até os irmãos acharem um pastor bacana. Porque o pastor Wilson, só de ministério, ele tinha mais do que a idade que eu tinha, e eu tinha 30 anos. Ele tinha 36 anos de ministério. Não achou ninguém, vai tu mesmo. Irmãos, eu estava na 8ª igreja, lá na rua Itamogi. Os irmãos que já foram lá na igreja da Floresta, o salão da igreja é para baixo. E eu estava naquele período ali interino. E aí o vice-presidente do conselho, o tesoureiro da igreja, duas lendas na 8ª igreja, Dr. Ângelo Pio, presbítero Togar Marrocha. Um era do Banco Central, o outro era tesoureiro do Banco do Estado de São Paulo. Eles dois descendo assim, preocupados com o futuro da igreja, não perceberam que eu estava atrás dele. Naquele tempo tinha cheque, né? Então um deles mencionou assim: isso aqui vai acabar. Esse menino não sabe nem assinar o cheque dele, como é que vai ser isso aqui? Só que eles não sabiam que eu ouvi. Em vez de ficar com raiva deles, nós fomos lá para o cafezinho. Aí eu perguntei a irmão Ângelo se naquela semana tinha jeito de tomar um café com ele, e se dava para juntar eles dois, ele e o presbítero Togarma. Claro. Irmãos, eu tenho anotações desses cafés. Aprendi sobre liderança, aprendi sobre respeitar presbítero. Perguntei como é que examina um relatório, como é que dirige uma reunião de conselho. Se um presbítero alterar comigo, o que eu falo? Irmãos, e naqueles cafés,
eles me ensinaram a cuidar do conselho da oitava. O presbítero Togarma já era nosso tesoureiro há muitos anos. E eu, agora, liderando o conselho da igreja, ele apresentou um relatório financeiro. E então, houve mudanças que eles me ensinaram. Por exemplo, reverendo Wilson perguntava assim: tem dinheiro na igreja? Pergunta Togarma. Aí eles me ensinaram: o presidente do conselho precisa saber se tem dinheiro na igreja. E o tesoureiro devia dar um relatório mensal ao conselho. Tem dinheiro na igreja? Relatório. Presbítero Togarma, próxima reunião do conselho, o senhor traz um relatório financeiro. Ele não gostou, mas ele que me ensinou. Aí um dia ele trouxe o relatório. Quando ele trouxe o relatório, eles me falaram: analise detidamente isso, isso e isso. Aí eu peguei o relatório, falei: irmãos, esse relatório tem erros, então eu não posso aceitar esse relatório. O presbítero Togarma falou assim: eu sou tesoureiro dessa igreja há mais de 7 anos, reverendo Wilson nunca rejeitou um relatório meu. Eu falei: nem eu vou rejeitar, eu estou só obedecendo o que o senhor me ensinou. O senhor mandou eu olhar isso, estou olhando. Ele pegou o relatório e disse: peço ao conselho para a retirada do relatório. Amando os presbíteros, você ganha autoridade. Aprenda com seus presbíteros em vez de encher a paciência dos seus presbíteros. Trabalhe, 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 deixe de preguiça, trabalhe. Como é que você vai trabalhar? Eu não sei, o Senhor Jesus mandou trabalhar, mas não deu um método. É de acordo com o seu contexto, é de acordo com o seu lugar e é de acordo com o seu esforço. Já está indo muito longe isso aqui. Então vamos lá. Primeiro, conheça mais sua Bíblia e teologia. Segundo, amplie sua capacidade de divulgar a mensagem. Terceiro, trabalhe intensamente, dê a volta ao mundo. Os fariseus, menino. Então, conexões você tem rápido, irmão. Estou sabendo o negócio da Turquia por uma mensagem. Eu conheço alguém que tem ligações na Turquia, eu conheço aqui e acolá. Não tem nada a ver com a Turquia, porque eu estou em Belo Horizonte, essa segunda-feira, dia do pastor. Irmão, você também não sai daqui com essa cabeça assim: dia do pastor, eu não faço nada. Mas também o dia que você quiser afundar, você afunda e acabou. Entendeu? Hoje não vou trabalhar. Pronto, não trabalho. Aprendi isso com o reverendo Wilson. O reverendo Wilson era meu pastor. Aí, eu jovem, sem filho, até dia domingo eu visitava. Saía da escola bíblica, almoçava e visitava à tarde, ia para o hospital, isso, aquilo. Chegava no culto cansado, com a língua de fora e o olho pendurado. O reverendo Wilson falou: meu filho, você está cansado, o que aconteceu? Visitei fulano. Falei: meu filho, é o seguinte, dia domingo, você vai dormir e abraçar a sua mulher. Eu falei: outra coisa, essa semana nós não vamos fazer nada. Estou precisando de uma visita. Crente precisa de visita todo dia. Não dê bola. Pastor, eu tenho uma família em dificuldade. É o ano inteiro de dificuldade. Agora você ore. A semana inteira ore. Dia domingo, pede a Deus por mim e por você, que o Espírito Santo seja derramado sobre nós dois. E ele fazia assim: e nós vamos fazer aquele culto. Menino, quando acabar o culto, o povo nem vai lembrar que nós não trabalhamos nada. Vão só dizer assim: é uma sustância esses pastores nossos. Trabalhe com sabedoria. E trabalhe muito. Os presbíteros da nossa igreja, de vez em quando, chegam para mim e dizem: reverendo, o senhor precisa descansar. Enquanto há outros presbíteros, e agora aqui uma palavra aos presbíteros, e uma palavra aos membros: não difame seu pastor. Não difame rodinha dentro de casa. Seus presbíteros têm alguma coisa a considerar, fale com respeito, fale com consideração. Antes de ser seu pastor, ele é seu irmão na fé.
Trate ele como ovelha do Senhor Jesus e não como um difamador ou uma difamadora da família pastoral. Quinto, né? É quinto. Quarto? Misericórdia. Então vou falar só quarto. É o principal. O que o Senhor está falando para a liderança espiritual e para os pretendentes à liderança? Trate seu coração. Trate seu coração. Fuja. Abandone o pecado do exibicionismo. Abandone o pecado da soberba. Não fique correndo atrás de uma carreira eclesiástica. Eu vou ser presidente do presbitério, representante ao sínodo, presidente do sínodo, vou participar da comissão executiva do Supremo e quero uma comissão brutal no Supremo. Mesmo que eu tenha que negociar minha alma. Não corra atrás de, não faça carreira eclesiástica. Deixa o Senhor te levar, porque o Senhor tem a porção de cada um de nós. E se o Senhor não lhe der, você vai segurar o que Deus não quer que você segure, e só vai destruir sua fé, seu ministério e sua consciência. Outra coisa, meu pastor, quando você for ao presbitério, não trate os irmãos com desrespeito. Reuniões de presbitério, há colegas que às vezes humilham os seus outros colegas no debate, sem a menor consideração a ele, como ovelha do Senhor Jesus. Meu pastor, fuja disso. Trate seus colegas com respeito e consideração, mesmo que você discorde com ênfase. Trate seu coração. O Senhor Jesus disse assim: eles querem ser chamados de mestres, eles querem ser reconhecidos, eles querem os aplausos, eles querem chegar e serem destacados, eles querem. Pede a Deus, e de vez em quando Deus humilha a gente, só para pôr a gente no lugar. Arrependimento e fé. O Senhor Jesus disse que para pedir um coração de servo e parar, a gente brinca sempre, especialmente na hora do intervalo do seminário, põe um pouquinho d'água para o irmão e fala assim: maior é aquele que serve. Não está errado você fazer isso não, mas talvez você devia fazer mais. Seu colega de classe tem filhos e você recebeu uma oferta. Sem você falar nada, você percebe que ele precisa mais. E você dá a oferta inteira para ele, sem tocar trombeta. Servindo. 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 E pede a Deus. Ninguém tem um coração humilde, irmãos. Ninguém. À medida que nós conhecemos o nosso coração, nós percebemos o quanto a graça de Deus e a justiça de Deus é maravilhosa. Como que a bondade de Deus nos cerca por trás e por diante. Como nós só temos a porção que Deus nos dá. Dá uma mexidinha no seu pé aí para a direita ou para a esquerda, qualquer um deles. Só para me te ensinar uma coisa. Isso aí significa que você está com o pé na cova. Você é pó, irmão. E você não garante, se encerra a noite. Nós temos planos com a oitava para 2030, para 2035. E esses dias eu rascunhei o que a oitava deveria ser 2100. Claro que eu não vou estar aqui. Mas eu nem garanto que eu vou estar aqui amanhã. Então, nós só temos a porção que o Senhor nos dá. Então, você e eu vivemos, o mundo acaba para nós qualquer momento, irmãos. E também, você precisa ter um olhar para cima assim, ó. Porque o Senhor Jesus diz que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Irmão, estou com o pé na cova e o olho no relâmpago.
O mundo pode acabar em instantes, porque como nos dias de Noé, casavam, davam em casamento, faziam política, zombavam, Irmão, você para de conversar fiado sobre o governo brasileiro, você para de ter ódio no seu coração e raiva de orar por certas coisas que dá raiva, porque você é de Deus. Quem é de Deus sobe um nível e olha para Deus. E mesmo sendo tudo errado aos nossos olhos, Deus diz: é esse tempo que eu te chamei para glorificar meu nome. Pede a Deus um coração humilde, irmão. É o coração humilde. E Jesus falou isso para seus discípulos que vão liderar a igreja do futuro. O Senhor Jesus falou isso para milhares que vão se converter daqui a uns dias. O Senhor Jesus pegou um modelo de liderança espiritual que não devemos ser, para chamar nossa atenção por aquilo que Ele quer ver em nós. Esses dias fui pregar em Araçatuba, irmão. Araçatuba, São Paulo. E, entre outras coisas, fui pregar no encontro de pastores. Pastores de todas as denominações, tínhamos lá presbiterianos, batistas tradicionais, batistas renovados, assembleanos, neo-assembleanos, pentecostais, plus pentecostais, tinha de tudo lá. Aí, irmão, era uma conversa de 40 minutos. No bate-papo, eu preguei os 40 minutos que eles me deram e parei e disse 2 perguntas. Irmãos, durou 3 horas. Durou 3 horas. Aí estava cansado, falei: me dá uma água aí. Sentei. Quando sentei, um moço bonito, dos seus 30 anos, passou perto de mim e falou: eu queria pedir perdão ao senhor. Meu Deus, o que foi? Não deu tempo rastrear o que aconteceu lá, porque eu não conhecia praticamente ninguém. Ele disse: é o seguinte, eu não conhecia o senhor, e quando o senhor foi apresentado, e o senhor levantou, eu falei: misericórdia, o que eu vim fazer aqui? Um velho desse, ultrapassado, que esse velho tem para me dizer? E eu não tenho jeito de sair aqui e ir embora, porque eu tenho muita coisa para fazer. E ele disse: eu quero que o senhor me perdoe, que eu fui exortado, consolado, encorajado, recebi visão, e Deus curou uma parte do meu coração que não sarava. Então eu queria pedir ao senhor, eles já convidaram o senhor para voltar esse ano, eu queria que o senhor voltasse mais. Mas sabe, irmão, eu não sei o que a gente pensa aí no coração, mas sabe, tinha aquela sensação assim dentro de mim, sabe? Cara, estou falando aqui 3 horas, aí Deus enfiou o alfinete. Agradeci ao Senhor, no meu coração, porque Ele mandou o moço me repreender. Alerta aos líderes, pretendentes a líderes e à igreja. Conheça mais Bíblia e teologia. Amplie suas competências, celebre seus dons pessoais e busque os dons espirituais sem querer pôr limites ao Espírito Santo. E acima de tudo, busque o poder de Deus. Terceiro, trabalhe muito. Trabalhe com sabedoria. Trabalhe e descanse, andam juntos. Quarto, trate seu coração. Pede a Deus um coração de servo e um coração humilde. Vamos ficar em pé e vamos orar? Queria pedir ao nosso reitor para orar por mim, orar por nós, e que o Senhor conceda aos irmãos jornada feliz no seminário e durante os anos que Ele lhes conceder, enquanto aguardamos o relâmpago ou a cova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, ó Deus, que o Senhor nos trouxeste a este local.
para te adorar e para bendizer o teu santo nome. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor trouxeste o reverendo Jeremias como instrumento do Senhor para consolar os nossos corações, para exortar cada um de nós. Tanto, Deus, uma vida de estudo, mas também, Senhor, uma vida da dependência do Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque podemos findar 2022. E agora estamos iniciando 2023. Ó Deus, que as instruções aqui expostas nesta noite possam permear a caminhada dos nossos estudantes, a caminhada dos nossos professores, a caminhada dos nossos familiares, a caminhada da Igreja do Senhor aqui presente. Louvado seja o teu nome por esta noite. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos receber a bênção e depois nós temos apenas alguns avisos, algumas comunicações que nós gostaríamos de dar aos irmãos. E eu queria pedir ao reverendo Jeremias que orasse mais uma vez pelo nosso seminário, impetrasse a bênção também. Nós precisamos dela no curso desse ano de 2023. Amém. Irmãos, com licença do nosso reitor e dos irmãos, eu queria impetrar a bênção igual a gente faz lá na oitava. Na oitava a gente recebe a bênção assim. Deus tem posto muito, nós precisamos distribuir muito. Então, se você tiver liberdade, faz assim. Uma recebe, a outra distribui. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Aquele que é poderoso para nos firmar, nos consolar, nos elevar, nos quebrantar. Aquele que é poderoso para renovar nossa fé. Aquele que é poderoso para nos livrar de todas as ciladas do mundo e do diabo. Aquele que é poderoso para quebrantar o nosso coração. Ele mesmo nos firme, nos instrua. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e aquelas invencíveis consolações do Espírito Santo, sejam derramadas sobre nós, sobre o povo de Deus na Turquia, e sobre todos aqueles que amam o Senhor Jesus, invocam seu glorioso nome e de coração clama: Maranata, vem Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Nós queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão conosco, os nossos alunos, os nossos irmãos também da Igreja Presbiteriana de Itatiaia, o coral. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Uma alegria recebê-los aqui no nosso seminário. Todos os nossos amigos e familiares também dos nossos alunos que participam conosco aqui. Nós tivemos hoje o culto de abertura e agradecemos aqui mais uma vez ao reverendo Jeremias que nos trouxe a palavra nessa noite. Mas a nossa abertura não encerrou. Nós temos ainda uma outra parte dela que não acontece hoje. Mas na próxima quarta-feira, às 8h50 da manhã, portanto no horário do meio, nós vamos ter outro culto aqui, de gratidão a Deus por esse ano, desta vez com a presença do reverendo Roberto. O reverendo Roberto brasileiro vai pregar no culto da manhã aqui na próxima quarta-feira, portanto depois de amanhã, os nossos alunos estão conosco e os irmãos que estão aqui puderem, são nossos convidados também a participarem desse momento de celebração. E amanhã, obviamente, 7 horas, nós já temos aula, seguimos aí com a grande alegria no nosso coração, sabendo que esse é tempo de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Você tem alguma palavra? Só para expressar a nossa gratidão ao reverendo Jeremias,
Também agradecemos a Jurete, aqui na pessoa do seu presidente. Expressamos a nossa gratidão ao corpo docente do nosso seminário, a vários colegas pastores que se fazem presente. Então, nosso muito obrigado. Ao coral, mais uma vez, né? Nosso muito obrigado. E, irmãos, orem em favor de cada seminarista, porque a jornada é puxada. Trabalhamos com busca de conhecimento, mas ao mesmo instante precisamos trabalhar com a questão da humildade dos nossos alunos. São desafios nessa caminhada. Então, por favor, um grande presente que você pode dar ao nosso seminário, se todo dia você dedicar um tempo para orar em favor dos professores, da gestão e de cada aluno e de seus familiares, né, os familiares dos alunos. Então, a todos vocês, se sintam abraçados pelo Seminário Presbiteriano. Que Deus abençoe ricamente. Muito obrigado.